Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora, né, pessoal? Eu falo isso porque não sei qual é o momento que vocês vão assistir essa videoaula, né, para poder compreender o assunto que a gente vai discutir hoje. Vamos lá, para mais a segunda aula, né, de História, sexto ano B, comigo, professor Jefferson Lemos. Vamos lá, pessoal. O assunto da nossa aula de hoje, pessoal, é a pré-história. Vamos lá, aprender um pouquinho sobre o que seria a pré-história. Pessoal, como vocês podem ver aqui nesse primeiro, né, nesses dois pontinhos, a história pode ser dividida em 4 grandes períodos e mais a pré-história. Os 4 grandes períodos, os 4 grandes períodos que está se falando aqui nesse trechinho, pessoal, são esses daqui, ó. A Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A quinta grande parte seria a pré-história, que é anterior a esses outros períodos, 4 períodos aqui, ó, que é o período que a gente vai estudar hoje. Pré-história. E o que seria a pré-história, professor? É o período que inicia, né, com o surgimento dos primeiros homens da humanidade e vai até a invenção da escrita, até esse ponto aqui, ó, da história. Há cerca de, mais ou menos ali, 4.000 anos antes do nascimento de Cristo, antes de Cristo. Esse período aqui, ó, surgimento do homem moderno, né, dos seres humanos, Homo sapiens sapiens, mais ou menos aí 100.000 anos antes de Cristo, né, até mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, que foi quando surgiu a escrita. Né? A gente pode ver aqui a figura, por exemplo, como é que vivia o pessoal, né, na pré-história. E vamos lá, para a gente continuar debatendo esse assunto. Pronto, pessoal. A pré-história, né, tem esse período aí, o Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada. Os homens e mulheres dessa época, como vocês podem ver aqui nessa imagem, como é que esse pessoal vivia? Qual o modo de vida dessas pessoas, professor, nessa época, nesse período? Vocês podem ver aqui, ó, nessa ilustração, né? Uma ilustraçãozinha de como viviam as pessoas, os homens e mulheres, crianças, etc. A sociedade, naquela época. Né? Eles eram nômades, não tinham residência fixa, né? Não ficavam apenas em um lugar, ficavam andando em vários lugares à procura de alimento, etc. Eram caçadores e coletores, né? Comiam animais, coletavam frutos, etc. Habitavam em cavernas ou cabanas feitas, né, com galhos e folhas de árvores, como vocês estão vendo aqui, ó, essa ilustração. A caverna aqui e essa seria uma casa, né? Viviam em bandos com muita gente, né? Porque principalmente para caçar animais é importante você estar com outras pessoas, né, em conjunto, para poder caçar animais aqui, por exemplo, o animal aqui morto. Uma pessoa só fica difícil de caçar, né, pessoal? Viviam muitas pessoas. Os homens ficavam encarregados da caça, né, que é uma tarefa mais pesada, digamos assim. Caça, pesca, são tarefas mais arriscadas, como estão aqui, ó, mais pesadas, né? E as mulheres coletavam frutos e raízes, né, para se alimentar. Nesse período, pessoal, o homem conseguiu manipular o fogo, como vocês estão vendo nessa imagem, né? Conseguiu trabalhar com fogo, principalmente para fazer o quê? Preparar alimentos, como vocês estão vendo aqui, ó. Preparar alimentos, se defender contra animais ferozes, né? Que muitos animais têm medo do fogo, para iluminar o ambiente que eles estavam, né, à noite, se proteger do frio, né? Então o fogo tinha várias funções para essas pessoas, né? As pessoas dessa época, desse período histórico, né? Tinha funções importantes, né? Se aquecer do frio, né? Nas regiões muito frias, né, do nosso planeta, nos períodos mais frios também. Tinha também, pessoal, os homens e seres humanos dessa época, eles já começavam a expressar uma arte, né? E essa arte desse período aí é chamada por a gente hoje de arte rupestre. É o que, professor? São desenhos, como vocês estão vendo aqui nessa outra imagem, ó, desenhado numa caverna, né? Desenhos e pinturas pré-históricas. Né? Nesses desenhos, pessoal, eles
retratavam, né? Desenhavam, pintavam, o que eles passavam no dia a dia deles, né? Lá na caça, na pesca, né? Aqui que vocês estão vendo aqui, né? Como se estivessem caçando, né? O animal para se alimentar, etc. Ainda hoje existem muitos lugares com muitas artes dessa, né, pessoal? Aqui no município que eu vivo atualmente, por exemplo, alguns meses atrás eu fui numa que seria uma caverna, né? Que há milhares de anos esses seres humanos ancestrais nossos residiam e ainda hoje tem há, né, alguns desenhos rupestres, artes rupestres lá. Infelizmente está se degradando hoje porque algumas pessoas, né, de má intenção vão lá e degradam, picham, etc. Mas deve haver um cuidado com isso, né, pessoal? Porque isso é a nossa história que está escrita aí, para a gente conhecer melhor. E aqui nessa imagem vocês podem ver aqui, ó, um exemplo de como era a arte desse povo antigamente, né? Vamos lá para continuar a nossa. Bem, onde surgiu o professor? Né? Onde surgiram os primeiros seres humanos? Lá na pré-história, né? A teoria mais aceita, que a gente viu também que existiam duas teorias, né? A do criacionismo, que Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º dia, etc. E a do evolucionismo, né? Que é uma teoria teoria científica, que foi proposta por Charles Darwin. Acho que vocês lembram que eu falei um pouco sobre essas duas correntes, né? Pensamento, do criacionismo e do evolucionismo. Mas há algumas religiões também, inclusive cristãs, que acreditam que elas tentam comungar, né, digamos assim, unir as duas, tanto o pensamento do criacionismo, que Deus criou o mundo, mas não foi em 7 dias, né? Demorou um pouco mais. Foi a partir do evolucionismo. Eles aceitam o evolucionismo científico, né? Só que para as pessoas, né, que creem em Deus, é o criacionismo a partir do Deus criador, né, de Deus. E houve então o evolucionismo. O homem teria, segundo essa teoria aí, surgido aqui, ó, no continente africano, na África, no que hoje é a África, né? Ele surgiu aí durante esse período, né, da pré-história, o paleolítico. Surgiram na África e foram aos poucos se espalhando pelos outros continentes, a Europa, aqui pertinho da África, o restante da Ásia, a Oceania e, por último, teria chegado ao nosso continente. Vocês sabem que esse é o nosso continente, né, pessoal? América, o continente americano, ó, esse todinho aqui, dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. Nós estamos aqui na América do Sul, Brasil, nosso país. E teria sido o último continente a ser povoado. Como vocês podem ver aqui, o homem surgiu na África e foi indo para os outros continentes, né? E o nosso teria sido o último. E as hipóteses são as duas, né? Que ou o continente americano teria sido povoado. Há duas teorias. Aqui pela Ásia, através da Ásia, né? Atravessando a Ásia e indo para o continente americano aqui. Por esse estreito aqui, ó, Estreito de Bering. Vocês estão vendo aqui, ó, Estreito de Bering. É uma passagem, né, digamos assim, onde há um pequeno espaço de águas oceânicas, né, e que as terras aqui estão mais próximas uma da outra. Há uma pequena passagem de água, digamos assim, né, não é tão grande, e que em períodos de glaciação, períodos de extremo gelo, pode ter criado uma ponte aí de gelo e eles conseguiram atravessar, né, de um continente para o outro, ou em pequenas embarcações, já que não é tão longe, né, perseguindo animais, etc. Pode ter criado, né, através desse ponto de gelo, eles perseguindo animais, etc., passaram, né, para o continente americano aqui e seguiram, caminhando e povoando o continente americano. Outras teorias também, né, a outra hipótese, é que eles vieram aqui, ó, atravessando de barco o Oceano Pacífico, que possui pequenas ilhas, como vocês estão vendo aqui, pequenos pontinhos ao longo do Oceano Pacífico,
e conseguiram chegar às Américas, ou também aqui, ó, de barco, por aqui, por essa área que é mais próxima à Terra uma da outra, né, as terras uma das outras, e conseguiram chegar, ou então, como vocês estão vendo aqui, ó, eles vieram da África, dessa região da África, e conseguiram atravessar também de embarcações, né, pequenas embarcações, conseguiram chegar aqui, ó, à América do Sul. Essas são as teorias mais aceitas, as hipóteses mais aceitas. A teoria mais aceita é que eles chegaram aqui ao nosso continente, nossos ancestrais, pelo Estreito de Bering, né, atravessando o Estreito de Bering. E as correntes migratórias para a América foram de dois grandes povos, né, as hipóteses, as teorias. Foram povoadas pelos negros africanos, que teriam vindo aqui por essa rota, né, vindos da África. Chegaram até a América do Sul, Brasil, onde hoje é o Brasil. Ou então pelos asiáticos, né, pelo que são chamados de povos amarelos, que seriam que a gente conhece pelos japoneses, chineses, né, coreanos, que tem o pessoal que tem o olhinho puxado, etc. Eles têm uma maior semelhança com os nossos indígenas, né, os índios. Eles teriam vindo aqui pelo Estreito de Bering, como eu falei. Vamos lá para o nosso vídeo. E a pré-história brasileira, professor, né? Estava falando ali do nosso continente foi povoado, etc. Luzia, representada aqui nessa imagem, ó, eles fizeram uma reconstrução da imagem, foi encontrado aqui. Esse crânio, como vocês estão vendo no texto aí, ó. Luzia é o nome que foi dado ao mais antigo fóssil humano já encontrado no Brasil e nas Américas, no nosso continente. O crânio pertencente a uma mulher que viveu há mais de 11 mil anos e foi descoberto em 1975 no município de Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais, aqui no Brasil. Vocês podem ver que ela tem, né, foi o fóssil humano mais antigo encontrado aqui na América, e ela tem traços dos negros africanos, né? Isso alimenta um pouquinho aquela hipótese que a gente viu no slide anterior, né? De que o nosso continente teria sido habitado primeiramente pelos negros vindos da África, né? Chegaram aqui atravessando o Oceano Atlântico, e depois, só depois, os asiáticos, né? Que eu falei lá, que são chamados de amarelos, que parece, né? São os japoneses, chineses, os olhinhos puxados que eu falei anteriormente, teriam chegado depois lá pelo Estreito de Bering e, devido a possuírem melhores armas, etc., eliminaram os que seriam de descendência negra, né? Que teriam chegado primeiro. Além do povo de Luzia, que foi a primeira brasileira, né, que se encontraram recentemente, além do povo de Luzia, existiram também outros dois povos, os homens de Umbu e os homens Conchas. Né? Os primeiros viveram nas florestas das atuais regiões sul e sudeste do nosso país, aqui do Brasil, e os últimos viveram ao longo de todo o litoral brasileiro. Talvez por isso o nome seja homens Conchas, né? Porque no litoral tem bastante concha, né, pessoal? Pode ter sido por isso. Isso aí eu não tenho certeza. Pronto, pessoal. Esse aí foi o assunto da nossa aula de hoje. Obrigado por assistirem, né, essa videoaula. As atividades seguem como na semana passada. Vou mandar o link, vocês respondem. Tem um pouquinho mais de questões. Semana passada mandei menos porque vocês tinham que se adaptar, etc. Essa semana eu mandei um pouquinho mais. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.